Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Conexões de Impacto. Eu me chamo Flávia Valéria e hoje vamos abordar um tema que é de interesse nosso coletivo e social, conectando gerações, idosos, tecnologia e prova da vida digital. Para esse tema, precisamos abordar e falar sobre literacia digital, que impacta a vida das pessoas idosas, especialmente por se tratar de aplicativos governamentais. Vamos lá. Pela transformação digital que passa a atual sociedade, é importante que entendamos os impactos das tecnologias nos diversos segmentos sociais e nos diversos modelos de negócios. Os apps governamentais, como a plataforma gov.br, seguindo a legislação, onde se volta à plataformização dos serviços públicos, isso feito encabeçado pelo governo federal, seguido pelo governo estadual e também pelos governos municipais, tem trazido diversas funcionalidades para serem realizadas através dos seus apps governamentais, como, por exemplo, o gov.br. Um deles é a chamada prova de vida, que cada uma das pessoas que recebem benefícios de, por exemplo, a aposentadoria, tem que comprovar todo ano que ainda estão vivas. E essa prova é feita acessando o gov.br em muitos estados, ou seja, a pessoa tem que ter o aplicativo instalado no computador ou no celular, e aí já vem a primeira barreira, se tem esse acesso ou não a esses dispositivos tecnológicos. Então, se você hoje está na faixa dos 50 ou 55, ou se é mais jovem, mas tem pais já idosos e avós idosos na sua família, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, você já tentou ensinar essas pessoas como usar de uma maneira mais fácil e acessível os dispositivos tecnológicos? Você já explicou os riscos e a necessidade de segurança digital ao se acessar esses dispositivos tecnológicos e acessar a própria internet? E mais uma pergunta: você tem conhecimentos suficientes que possa dizer: eu sei navegar na internet e nesses aplicativos com extrema segurança digital e sei exatamente como me desviar de golpes e de desafios que podem ser tão somente distrações para me levar à perda de direitos digitais, como os phishings, como os demais crimes cibernéticos? É uma reflexão que todos nós devemos fazer, então esse papo também é com você. Vamos lá? Primeiro é importante abordar por que eu escolhi esse segmento populacional da pessoa idosa, que é regido pelo Estatuto da Pessoa Idosa, e não outro segmento. Aqui embaixo no podcast, nós já temos episódios que vimos falando de literacia digital enquanto cidadania digital para crianças, adolescentes, tutores e responsáveis. Mas, ao se falar de prova de vida e demais funcionalidades do app Meu INSS, estamos nos dirigindo a um outro grupo de vulnerabilidade, que são as pessoas idosas. E esse ponto é importante porque o Brasil já não pode mais ser considerado um país exclusivamente ou majoritariamente de pessoas jovens. Está, como toda a população mundial, enfrentando um processo progressivo de envelhecimento, já sendo hoje mais de 32 milhões de idosos. Isso impacta a economia, isso impacta a saúde pública e também impacta a transformação digital pela qual todos nós estamos passando nesse momento, se não for devidamente preparado esse segmento e esse grupo social.
Por quê? O avanço da digitalização dos serviços públicos, como INSS, Caixa, gov.br, exigem uma certa destreza digital mínima por quem for operar esses sistemas. Do contrário, a independência da pessoa idosa, enquanto cidadão digital, ela vai estar comprometida, porque vai depender sempre de um familiar, um filho, um conhecido, um neto, um sobrinho, para fazer os serviços digitais por ela no tempo que não é mais dela, mas sim da pessoa que se disponibilizar a ajudá-la. Conseguem perceber que isso é uma limitação na dignidade e na autonomia desse segmento populacional que precisamos olhar com atenção para combatê-lo, ou seja, devolver a dignidade, devolver a independência e a autonomia para fazer e participar da vida cidadã no tempo e hora que a pessoa idosa quiser participar. Como vocês veem aqui, eu coloquei bem aqui o gráfico, que é importante que tenhamos a noção, esses dados são do IBGE, de como de 2014 até o último censo 2023, deve estar sendo atualizado, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais aumentou de 12,9% em 2014 para 17,6% em 2023, ou seja, foi um salto significativo se considerarmos esses pontos percentuais, refletindo o acelerado processo de envelhecimento demográfico do Brasil. E temos uma pergunta que precisa ser feita: estamos preparados para enfrentar esse envelhecimento da população brasileira e quais os impactos isso trará para a nossa vida em sociedade, na economia, nos negócios, nas relações interpessoais e nas projeções e projetos futuros que se propõe a fazer a nação, né? Coloquem aqui no comentário esse pensamento de vocês a respeito para a gente continuar nesse espaço de diálogo aqui no podcast. Por isso, um dos pontos importantes para enfrentarmos isso, essa situação de devolução de dignidade e cidadania com a transformação digital, chama-se literacia digital. E o que é? E por que ela importa tanto para todos nós e especialmente para os segmentos mais vulneráveis? Podemos adotar uma definição bem simples. Literacia digital é saber usar tecnologias de forma segura, crítica e eficaz. Primeiro ponto, saber quais tecnologias estão disponíveis, como utilizá-las, ou seja, como acessar um site, como fazer um login de um e-mail de mais senha, como saber se o meu aplicativo tem um antivírus ou outro sistema de segurança, como evitar sites fraudulentos, como evitar abordagens online que nitidamente têm caráter ou suspeitas de ser um golpe, como eu posso me deparar com notícias e exercer o criticismo e dizer, nossa, estou diante de uma desinformação, ou então de um fake news, como identificar que aquele conteúdo foi gerado por uma inteligência artificial e pode deter processos de desinformação, e aquele velho ditado que se diz, você tem que ver para crer, já não se aplica tão precisamente nessa era de transformação digital. E como fazer tudo isso de uma forma eficaz num segmento populacional que viu a internet nascer. Ou seja, eram pessoas que, quem está hoje na casa dos 70, 80, 90 e não pelo trabalho, por questões familiares, não se apropriaram dos recursos tecnológicos, eram pessoas que se chamavam analógicas. Elas viviam num tempo, numa forma, num ritmo e até rejeitam alguns princípios tecnológicos, porque o interessante era a forma como as coisas são feitas antes. Quem não tem um conhecido, um amigo, um parente, um familiar em casa, que mesmo com a conta chegando online, tem que imprimir e guardar numa pastinha? Levante a mão, quem foi esse? Eu não conheço.
Sim, porque era a forma como os documentos eram arquivados e guardados. E mudar esse modus de ser, ele causa algumas implicações e precisa, mais uma vez, de um processo educacional próprio, que nem sempre esse segmento dessa faixa etária está disposto a fazer. Então, para a pessoa idosa, além do conhecimento técnico, ela precisa ter confiança, segurança, apoio e inclusão. Tem que entender que aquilo ali é seguro, tem que entender que aquilo ali é confiável e tem que ter um apoio para utilizar enquanto estiver no seu processo de aprendizado. E entender que é importante nesse tempo e espaço que ela habita, que é importante fazer essa inclusão digital para continuar garantidora dos seus próprios direitos. Mas nesse processo, além dessa questão de determinação, eu vou aprender a usar a tecnologia e me apropriar desses recursos, existem, a depender da faixa e do segmento econômico, algumas barreiras que são comuns. Falta de acesso à internet ou dispositivos. Embora os processos tecnológicos e equipamentos sofram ano a ano um barateamento, como toda tecnologia que chega com um patamar elevado e ao decorrer dos anos vai chegando num preço mais acessível a todos, ainda é para as pessoas idosas de baixa renda, que dependem, por exemplo, de um benefício de aposentadoria ou de um benefício por ser pessoa idosa, comprar um notebook, um celular ou um tablet. Não é tão acessível assim. Tenho medo, porque também escutou ouvir falar que tem muito medo dessas coisas de golpes, de bandidos que levam coisas online, então elas não se sentem seguras de usar os dispositivos e até preferem não ingressar nesse mundo online por não saber muito bem como trilhar nessa infoestrada. E falta de apoio familiar ou capacitação, que às vezes um tom jocoso ou de falta de compreensão e tato, não leva em consideração aquela dificuldade daquela pessoa idosa de querer aprender a lidar com um instrumento da qual não fez parte do seu dia a dia, de criança, de adolescente, de vida profissional, de vida adulta, e agora está sendo visto, obrigado a reaprender a lidar com comunicações e equipamentos dos quais não teve destreza e preparo anterior. Então, é um processo de aprendizado contínuo também para esse segmento populacional. Como podemos, assim, é sempre bom termos dicas de como ultrapassar essas barreiras. Se você tem, veja aí, uma pessoa idosa na sua vida, seja um familiar, amigo conhecido, colega de trabalho, não diga, é só clicar aqui que se resolve. É fácil para quem já domina o procedimento do que fazer, mas para quem está em processo de aprendizado, aquilo não é tão simples assim. Você pode dizer, vamos fazer juntos e qualquer erro a gente resolve. Isso vai deixando a segurança transparecer que nesse momento de aprendizado ela está sendo amparada por uma pessoa que tem algum conhecimento e está disposto a ajudá-la a também ganhar essa autonomia, a ganhar esse conhecimento. Com isso, o governo federal, como eu já havia dito, estabeleceu a prova de vida digital e agora, recentemente, no dia 13 de maio, começou as notificações de empréstimos diretamente no app do Meu INSS. A prova de vida é feita no aplicativo gov.br, significa, mais uma vez, repetindo, tem que ter a conta, ou seja, primeiro tem que ter um e-mail cadastrado com login e senha para se poder fazer o registro no gov.br, e a partir daí ver as categorias que pode ter aquele nível de conta e segurança, de acordo com a destreza digital do seu usuário. Vai ter que precisar saber uma conectividade de internet, para tanto, importante que tenha um antivírus que resguarde essa conectividade da internet e depois de logar, tem que saber acessar exatamente o link ou ser direcionada
ponto da plataforma onde vai ser feito esse reconhecimento digital. São muitos passos para ser feito por pessoas que talvez não tenham tanta destreza digital assim. E depois começa o chamado reconhecimento biométrico, que também não é simples para quem não está acostumado a fazer. Se torna simples para todos aqueles que passam a ter algum tipo de treinamento. Além do reconhecimento da prova de vida, foi instituído pelo governo federal, especificamente pelo INSS, as notificações de empréstimos, ou seja, no app Meu INSS, que é vinculado ao gov.br, na conta de beneficiário, quem estiver esse cadastro e registro vai receber uma notificação perguntando se foi feito uma solicitação daquele desconto associativo, muitas das vezes, evitando assim as práticas que também, por serem mais vulneráveis, acometem essa faixa populacional, como golpes e descontos indevidos nos seus benefícios previdenciários. O objetivo é evitar os deslocamentos dessa pessoa idosa para filas e postos do INSS. Mas existe um porém. Para essa facilidade é necessário destreza e conhecimentos digitais mínimos. E como nós estamos abordando e conversando aqui, é um segmento populacional que não está havendo políticas públicas diretamente focadas para o desenvolvimento dessa destreza digital tão necessária para o exercício da cidadania digital. E mais um detalhe, essa determinação do governo federal, ela não trouxe uma alternativa até o presente momento. Estão sendo estudados viabilidades para que as agências da Caixa Econômica Federal possam auxiliar essas pessoas idosas, mas as agências do INSS não recebem atendimento presencial. Ou seja, a pessoa idosa não está tendo, se isso não for modificado, um local para fazer essa reclamação, para fazer essa contestação, que também é feita via aplicativo, se ela conseguir identificar essa notificação que vai receber direto pelo app Meu INSS. Conseguem perceber que a transformação digital desse serviço público proposta pelo governo pode não alcançar o seu público-alvo, porque esse público-alvo não foi devidamente capacitado em literacia e destreza digital para usufruir desse serviço que devolve a sua dignidade e garantem a sua cidadania digital. Esse é o momento que nós estamos na transformação digital dos serviços públicos brasileiros, que a primeira barreira é o próprio usuário, que não está capacitado para exercitar os seus direitos em pleno momento de transformação digital. E essa proteção contra as fraudes, que começou no dia 13 de maio de 2025, quando o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, passou a enviar notificações pelo aplicativo Meu INSS, informando aposentados e pensionistas sobre descontos realizados por entidades associativas em seus benefícios, visa essa medida aumentar a transparência e permitir que os beneficiários verifiquem se autorizaram tais descontos. E caso não, possam impugná-los também diretamente por esse aplicativo Meu INSS. Estamos diante de um dilema. O direito foi concedido, o caminho foi concedido, mas o usuário pode ser que não esteja capacitado devidamente para ter esse direito reconhecido e exercê-lo devidamente. O contato oficial com o INSS, é bom que se frise, com o destinatário, é feito diretamente pelo aplicativo e pelo app Meu INSS. Enfim, prevejo alguns desafios, mas é bom que esses desafios aconteçam e se possa detectar a necessidade de políticas públicas paralelas também que envolvam esse segmento populacional. Projetos, iniciativas de governo que possam ajudar a população idosa a se inserir
nesse momento de inserção digital, de transformação digital, porque passa a sociedade brasileira. Essa destreza digital, ela dota de capacidade a pessoa idosa, sim. É um app que traz ferramentas de proteção dos seus direitos e não só o meu INSS. A partir do momento que a pessoa idosa começa essa habilidade digital, ela consegue navegar com mais segurança, consegue obter informações de que também para ela há necessidade de cuidado com o tempo de tela. Lembrei que aqui no canal, para quem tiver curiosidade, fizemos um episódio sobre tempo de tela para crianças e adolescentes na primeira infância, e isso também é aplicado para a pessoa idosa, que com aquele tempo mais elástico e a descoberta de canais outros, não há a limitação de que também deve ser respeitado a quantidade de horas de exposição a essas telas digitais. E também se empodera reduzindo golpes, começa a saber mais detalhes de segurança digital, a conhecer os crimes cibernéticos aplicados e se proteger de Pix falsos, se proteger de tentativas de golpes, até mesmo agora por meio da inteligência artificial, vozes, vídeos e imagens de seus filhos e netos em situações de vidas para servir de fundamento para extorsões e saques digitais. Isso tudo tem que estar à disposição da pessoa idosa para que ela entenda o momento presente e a sociedade em que ela está inserida. Afinal, a pessoa idosa é um cidadão pleno de direitos e capacidade. Só está com uma idade de sabedoria que pode sim ser revertida em benefício de toda a sociedade. E dicas como essa, verifique notificações, não clique em links recebidos por WhatsApps ou SMS suspeitos, começam a fazer o cotidiano da pessoa idosa que começa a lidar com essa destreza digital. E cada vez mais ela vai se capacitando e se tornando hábil para lidar com esses desafios do mundo digital. A família, ela exerce função mediadora fundamental entre a tecnologia e essa habilitação digital. Capacitação digital comunitária, bibliotecas, órgãos municipais como o CRAS, as próprias entidades religiosas, ONGs, podem sim contribuir muito para essa divulgação do conhecimento. Os conselhos municipais da pessoa idosa, associações que tenham nos seus estatutos o objeto de defesa da pessoa idosa, podem encampar essa iniciativa e ajudar nessa tarefa da literacia digital da pessoa idosa. Iniciativas governamentais de exclusão, como o programa Cidade Amiga do Idoso, cartilhas do INSS sobre o tema, também é um material rico que fica à disposição de todos os cidadãos. No próximo episódio, no momento, eu vou abordar um projeto que desenvolvi, que é o @60mais, que era justamente isso, literacia digital para a pessoa idosa, capacitando esse segmento tão vulnerável com essas tecnologias que estão surgindo e a necessidade de inseri-los nesse mundo digital com segurança e conhecimento e expertise necessários. Ao lado disso, a depender da faixa etária, é necessário que os apps e os próprios dispositivos se adaptem em termos de design e funcionalidade para esse segmento, como botões maiores, linguagem acessível, tutoriais em vídeo com áudio, para que isso facilite o aprendizado e o entendimento do que se queira repassar para esse segmento populacional. Campanhas de capacitação digital específicas para a pessoa idosa e, além disso, não podemos excluir o atendimento presencial como direito complementar e não como exceção para esse segmento populacional, enquanto não houver um avanço da política pública para a inclusão digital da pessoa idosa. Devemos sempre nos lembrar que a inclusão digital, vejam só,
não pode excluir. Tecnologia boa é aquela que acolhe e acolhe a todos e está a serviço de todos. Então, se você já está nessa faixa etária que o Estatuto da Pessoa Idosa, do idoso, considera como pessoa idosa, que a partir dos 60 anos hoje no Brasil, ou está em vias de ingressar essa faixa etária, ou possui pais, avós, familiares que estão perdidos nesse mundo tecnológico de velocidade intensa, onde cada dia surge um dispositivo, uma engenhoca, uma nova funcionalidade e também um novo golpe. Calma, você não está sozinho. A transformação digital veio para ajudar e você tem o direito de aprender no seu ritmo e no seu tempo. Busque por essas informações que você vai sair mais capacitado e preparado para os dias que estamos vivendo de intensa transformação digital. E se você é jovem ainda, seja ponte e tenha o domínio e a destreza digital, porque não é porque hoje seja jovem que ele tem o domínio do nativo digital. Tem muitos jovens também que são um tanto aversos à tecnologia, mas se você é um jovem que abraçou o conhecimento tecnológico, seja uma ponte e não a barreira. Compartilhe e faça a inclusão digital desse ente querido com respeito e com uma dignidade necessária, do mesmo modo que você gostaria e gosta quando um professor ou seu pai lhe ensinam ou lhe corrigem algo que você não tem conhecimento específico. Então, compartilhe esse episódio com alguém da sua família que pode se beneficiar dessas informações para que mais pessoas se sintam aptas de que sim, o mundo tecnológico é para todos, em qualquer idade, e quanto mais todos nós estivermos inseridos nesse contexto, mais a sociedade ganha em informações, agilidades e segurança. Deixe o seu comentário e nos vemos no próximo episódio do podcast Conexões de Impacto. Até lá!